um dia antes do julgamento do TSE. Corte retoma hoje o julgamento. A renúncia aparentemente não sensibilizou os ministros para um pedido de vistas e o processo continua, Fernanda. Isso mesmo, Ananias. Agora, deixa eu só te falar, o Cláudio Castro, ele sabia sim que não ia haver uma sensibilização. Ele esteve aqui no início da semana aqui em Brasília, conversou com alguns advogados especialistas em cassação, e esses advogados disseram, sabe o que para ele? Que ele não teria como se livrar dessa cassação, porque já havia ali o entendimento dentro do Tribunal Superior Eleitoral para a cassação do mandato dele, de Tiago Pamplona, ex-vice-governador, e também de Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Alerj. E aí, por causa disso, ele decidiu antecipar a sua saída do governo. Ele fez essa renúncia ontem, ele tinha até o dia 4, né, para renunciar, porque ele vai ser candidato ao Senado, e aí ele antecipou para ontem. Com isso, não há mais mandato para ser cassado. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral pode colocar como sanção a inelegibilidade por, no mínimo, 8 anos para Cláudio Castro, por causa da acusação de abuso de poder político e econômico com a contratação de funcionários, tanto no CEPERJ quanto na UERJ. E aí, com isso, ele agora pretende esperar o resultado final. 2 ministros já votaram pela cassação, que agora se transformou em inelegibilidade, Isabel Galotti, que foi relatora do caso, e Antônio Carlos Ferreira, que seguiu positivo para a cassação. Nunes Marques pediu vistas em relação a esse julgamento, e hoje o julgamento vai ser retomado. No total, são 7 ministros que devem votar, no caso, são 5 ainda pendentes de votação. E se houver essa inelegibilidade, a estratégia de Cláudio Castro é ser candidato ao Senado, e aí ele recorre ao Supremo Tribunal Federal para tentar prorrogar aí o máximo possível um novo julgamento. Com isso, se ele ganhar o Senado, vai ficar no mandato sob júdice, esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a estratégia do ex-governador Cláudio Castro. Mesmo assim, o julgamento vai ser retomado hoje. O entendimento deve ser realmente pela inelegibilidade, e Cláudio Castro confirmou que vai sim ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Aí, então, lembrando que a situação se consolida no TSE, pena que no fim do mandato, faltando aí poucos meses para o encerramento de mandato, poucos meses, e a consolidação demorou nesse caso, mas Cláudio Castro tem todo o direito de aplicar sua estratégia jurídica. Mas, repito, se for declarado inelegível e for eleito e ocupar o cargo e se tornar senador da República, vai desmoralizar a própria lei que decreta a inelegibilidade de políticos. Francisco Teixeira. Olha, Ananias, por uma questão de moralidade, de crença na justiça eleitoral, Cláudio Castro, ele sim precisa se tornar inelegível, porque esse caso é escandaloso. Ali 27 mil cargos temporários que teriam sido utilizados para favorecer o Cláudio Castro politicamente. Essas 27 mil pessoas que foram contratadas teriam sido utilizadas como cabo eleitoral do Cláudio Castro à época, subindo ali de uma folha de 21 milhões para mais de 400 milhões de reais na CEPERJ. Então, é um caso que revela muito o quão é imoral o uso da máquina pública a favor de determinado candidato quando ele está na disputa à reeleição. Então, pela moralidade da política brasileira, essa manobra do Cláudio Castro não pode passar batida e ele precisa ser declarado inelegível, porque ele não é o primeiro, mas esse caso precisa servir de exemplo para a nação. Né? Denis. Esse Ananias, a estratégia dele, né, que ele definiu com relação à questão da renúncia e possivelmente essa candidatura e essa pré-candidatura ao Senado faz parte desse jogo, esse quebra-cabeça, né? Agora, é interessante como vai ser, né? Porque nesse exato momento a gente vai ter aí um julgamento por parte do TSE, que possivelmente vai terminar com a sua cassação, e daqui a pouquinho a gente vai ter uma outra manobra jurídica, né? Que é justamente a sua continuação aí, no caso seja eleito para o Senado da República. Então, a gente vê como vai ser todo esse posicionamento, esses julgamentos com relação ao momento do Cláudio Castro agora,
para mais para frente com relação à questão caso ele seja eleito ao Senado. Cláudio Castro, que concluiu o seu mandato de governador do Rio no dia de ontem, após renunciar. E para você, qual a marca que fica? Olha, Cláudio Castro, governador do Rio. fica a marca de um estado com uma ilha ali totalmente cercada de milícias e facções criminosas, quase um narco-estado. Um dos estados mais belos e prósperos do Brasil, riquíssimo em petróleo, que recebe os royalties da produção de petróleo, não divide com os outros estados, porque nós mesmos aqui no Piauí, graças ao fato da ministra Carmen Lúcia, com todo respeito, ter sentado na proposta de divisão dos royalties, e o Rio fica com uma fortuna de royalties do petróleo, então era para ser um estado tão rico quanto São Paulo, mas infelizmente a política sequestrou o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. E ele saiu, o vice também vai ser tornado inelegível, o presidente da Assembleia Legislativa está afastado, aí o vice-presidente da Assembleia Legislativa, que pode ser um governador tampão ali, vai haver eleição indireta na Assembleia. Indireta. Quer dizer, ladeira abaixo, né? O presidente do Tribunal de Justiça assume o governo Sim. do Estado, convoca as eleições diretas, a Assembleia escolhe o novo governador desse mandato tampão do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que já teve Wilson Witzel, Garotinho, Pezão, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Lá, assim, a notícia é: governador do Rio termina o mandato sem ser cassado ou renunciar. Essa é a notícia. Porque renúncia ou cassação... Benedita da Silva. Exceção, né? Exceção. Exceção à regra, Benedita da Silva. Pobre, não em riquezas, em beleza, mas em sofrimento, né? Com os seus gestores. Pobre Rio de Janeiro. Obrigado, Fernanda Duarte, ao vivo de Brasília. Até a próxima, querida. Boa tarde.